Привет всем, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil do Valéria Fuminá. E o vídeo de hoje foi bastante requisitado pelos meus seguidores do Instagram, alguns do YouTube também. Já tem gente que, tempão está mandando mensagens falando: Valéria, cadê o vídeo? A gente quer saber como que foi no início. Eu sei, gente, vocês gostam de ver os gringos passando vergonha, isso sim, né? Eu sei. E na verdade os gringos passam vergonha mesmo, porque português não é nada fácil. Aí você anda já pisando em ovos, aí deslizou, pronto, já passou vergonha. Aí deslizou pro outro lado, pronto, já pagou mico. E todo mundo ao seu redor também, né? Sentindo vergonha alheia, rindo de você. Tudo de bom, gente. Isso é tudo de bom. Mas hoje vou ser bem sincero com vocês. Vou contar todas as histórias mais loucas e engraçadas que eu passei por causa de português, né? Por não entender português, ou por falar alguma coisa errado, ou por não entender o que a pessoa falou, enfim. Tem muitas situações, até anotei aqui no telefone, né? Tava relembrando. Então, bora pro vídeo que tenho certeza que vocês vão rir bastante hoje. Como as minhas redes sociais foram desenvolvidas, né, e estavam crescendo já bem depois que eu cheguei no Brasil, né, já passou bastante tempo quando eu comecei a atuar nas redes sociais, quando eu comecei a ganhar seguidores e tal. Muita gente acha que esse português que vocês estão vendo, estão escutando todo dia, é português que eu nasci, é português que a natureza me deu, é português que eu já cheguei no Brasil assim. Só que não, gente, tava longe disso tudo. Português que eu cheguei era praticamente zero. E quando eu falo isso, não tô exagerando, tá? Era realmente tipo 0,000. 0,000 talvez 1, porque eu sabia 5 frases, tipo: oi, tudo bem? Como vai? Meu nome é Valéria. E 20 palavras aleatórias, tipo mega aleatórias: gato, cachorro, casa, filho, sei lá, palavras aleatórias. Então, era fácil pagar mico, porque basicamente qualquer coisa que você tentava falar, você falava errado. Qualquer coisa que você tentava entender, você não entendia. Então, paguei vários micos. E para começar, eu acho que 2 exemplos mega clássicos, que eu acho que essas palavras, acho que foram feitos para o gringo deslizar, porque são coisas muito específicas de português. Então, quase qualquer gringo que tenta falar vai falar errado e vai pagar mico. E todo mundo vai rir. E é assim mesmo. Tipo, uma das palavras... são palavras mega comuns, são palavras importantíssimas que tem que usar todo dia, sabe? Não todo dia, mas quase todo dia. A primeira palavra que eu já paguei mico, e que é uma palavra realmente perigosíssima, é pão. Gente, essa é muito difícil para os gringos e para os russos também. A gente não tem essa tipo, no nariz, né? Sai daqui, entra no nariz, não sei o que. Não tem. Então, quando um russo chega aqui no Brasil e vai para padaria, o que ele pede? Eu quero, não quero nem fala, eu quero porque não sabe, ele só pede pão francês, tipo, pão. É isso que a gente pede na padaria. Então, não é possível, gente. Vocês criaram isso para um gringo deslizar, para um gringo passar vergonha mesmo. Porque não é possível um gringo falar de outro jeito. É uma coisa muito complicada. Então, praticamente todos os gringos que chegam no Brasil pedem pão francês. É isso aí. E a outra palavra que também é mega comum, principalmente aqui no Brasil, que eu lembro até hoje que eu já estava aqui no Rio, num dos quiosques com amigos de Copacabana, quiosque de Copacabana. A gente estava pedindo as coisas, né? Petisco, comida, bebida, sei lá o quê. E eu, assim, tava orgulhosa. Vai ser meu primeiro pedido em português, eu consigo. Eu já tô aqui, sei lá, um mês. Eu já sei pedir o que eu quero em português. Ninguém vai precisar traduzir pra mim. Aí eu tava assim, olhando pra cardápio e tal, vendo as coisas. Falei, pronto, já sei o que eu quero. Aí o garçom, tipo, né, fala, não sei o que você quer. Aí eu, água de cocô, por favor. Aí todo mundo começou a rir, tipo, inclusive garçom. Eu assim, tipo, gente, fiz alguma besteira, falei alguma besteira. O que eu falei?
E não sei em outras línguas, mas em russo, falar água de cocô faz muito sentido. Porque coco em russo é kakos. Kakos, né? A sílaba tônica tá no final. Então a gente realmente, tudo foi feito pra gente falar errado. Então água de cocô foi mega natural pra mim. Foi realmente algo que eu achava que era assim. Eu não imaginava que trocando sílaba tônica a diferença será tão grande. Porque em russo isso é raro, né? Temos pouquíssimas palavras que você troca sílaba tônica e outra palavra aparece. E de novo, eu acho que vocês criaram isso pra gente deslizar, porque coco e cocô, gente, é a mesma coisa na escrita, é só sílaba tônica que muda. E são palavras, tem nada a ver. É muito perigoso, né? Quando você fala água de cocô, não tem como pessoas não morrer de rir e não tem como você não passar vergonha. Então, é maldade, gente. Maldade de vocês querendo os gringos pagarem mico toda hora. Mas esses dois exemplos são mega, mega clássicos. E aí um exemplo que eu já contei em um dos vídeos, que foi uma coisa também que tem a ver com língua russa, né? Igual kakos, também tem a ver com língua russa essa história, que naquela época eu morava na favela ainda. Aliás, quem não me conhece, quem caiu de paraquedas, quem não sabe o que está acontecendo aqui nesse canal, quem é essa gringa aqui falando, o que ela faz no Brasil e tal, eu tenho uma mini série que eu gravei bem no início do canal. Então aqui embaixo na descrição você vai achar link do primeiro episódio, aí depois você pode procurar outros que vai um atrás do outro. Lá eu contei tudo, porque eu vim pro Brasil, como que foi os meus choques culturais no início, o que eu gostei, não gostei, como que foi o carnaval, como que foi minha vida na favela, como que eu roubei um ladrão. Eu tenho muita história pra contar, gente, então assistam se vocês ainda não assistiram. Mas eu lembro que naquela época eu morava na favela, eu tava descendo de baixo, quero dizer de cima, né? De baixo. Louca, gringa louca. Tava descendo de cima, lá indo pra baixo, né? Pra entrada da favela, e tinha lanchonete no meio. E aí, junto com água de coco, que eu amo até hoje, naquela época eu tava apaixonada pela coxinha. E aí eu tava descendo e tal, vi lanchonete, falei, vou comprar aqui porque é mais barato dentro do que fora, né? Isso é sempre assim. E aí eu entrei no lanchonete e falei, uma caixinha, por favor. Aí o cara olhou pra mim assim, uma caixinha, por favor. Enfim, repeti várias vezes, o cara tava, É o quê? O que você quer, uma gringa? E aí eu fiquei tensa, né? Fiquei nervosa. Falei, meu Deus, eu tô falando português com ele não entende. Aí eu fui lá pro balcão, apontei, aqui, ó. Aí ele, coxinha. Ele enfatizou tanto essa, coxinha, que eu falei, meu Deus, foi eu, tudo bem, o erro foi meu, mas é porque em russo, quando não é tônica, ela vira A naturalmente. Então, coco pra gente é kakos, não é? Mesmo que a gente escreva com 2 O igual vocês, mas a gente pronuncia kakos. Mesma coisa acontece com coxinha. Quando é coxinha, né? O não é tônica. Então, em russo a gente tem tendência de falar caixinha. Então, eu fui pedir caixinha querendo coxinha. E no fim das contas deu certo, mas eu me senti muito burra, gente, vocês não têm noção. E tinha um monte de gente ao redor, vendo, também tentando entender o que esse gringo queria. Depois todo mundo ficou rindo. É isso, gente. No Brasil o gringo constantemente passa vergonha e tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso, vocês gostam de deixar gringo no bad. Outra coisa que também eu acho que tem a ver, que também é uma palavra que foi feita para confundir os gringos. Essa história aconteceu quando eu acabei de chegar. Então, naquela época, o meu português era zero mesmo, né? Quando já mudei para cá, pro Rio, sei lá, depois de 2 semanas em Sorocaba, que eu visitei a família do meu amigo e tal. Quando cheguei no Rio, já tava um pouquinho mais craque, um pouquinho, né? Mas quando cheguei no início, aí que era realmente, era fácil pagar mico, era garantido. Eu cheguei em São Paulo, aí fui para Sorocaba visitar meu amigo, também contei toda essa história nessa minissérie que estou recomendando para vocês assistirem.
Eu fui lá pra casa dele, fiquei lá na casa dele há algum tempo, 10 dias eu acho, que depois a gente veio pra cá pro Rio ver carnaval. E aí eu tava na casa dele, todo mundo acordava de manhã e ia trabalhar, e eu ficava em casa e vinha a empregada deles todo dia, de segunda a sexta. E aí era uma coisa muito complicada, porque ele sempre falava pra eu tentar falar com ela, e eu sempre morria de medo. Morria. Imagina, você chega num lugar, você é a pessoa tenta puxar papo com você em português, você não entende absolutamente nada. Eu não falava nada de português, ela não falava nada menos português. Então, nossos altos papos eram garantidos, né, gente? E aí eu acordava de manhã, ia pra cozinha, beber água e tal. E aí eu não sabia como funciona. Eu não sabia se tem café da manhã, o que os brasileiros comem no café da manhã. Como eu tava na casa dos outros, eu não tinha coragem de abrir geladeira e ficar lá fuçando, né? Tipo, procurando o que tem. E aí eu lembro que todo dia, quando ela me via na cozinha, ela me perguntava alguma coisa do café. Café da manhã. E pra mim, café da manhã era café, bebida, né? Porque em russo é coffee, é uma palavra parecida, café. E manhã eu sabia que era manhã, tarde e noite. Então, na minha cabeça, quando ela me perguntava, eu acho que ela me perguntava se eu queria café da manhã, né? Porque ela ia pegar as coisas pra mim. Mas na minha cabeça, o que ela perguntava era café, tipo, se eu queria tomar café da manhã, que eu achava que os brasileiros tomavam tanto café, que tinha café da manhã, café de tarde, café de noite. Na minha cabeça era isso. E como eu não gosto de café, realmente, assim, não bebo café, porque eu não gosto de café, eu recusava, eu falava, não, obrigada. Porque na minha cabeça ela só estava me oferecendo café e bebida. Eu não sabia que café da manhã era refeição, né? De novo, como falei, acho que vocês fazem tudo para confundir os gringos, porque café da manhã, café e manhã fazem sentido separadamente. Só que junto criam outro sentido que o gringo não consegue adivinhar sem saber. Não tem como você deduzir que uma refeição vai se chamar café da manhã. E aí eu recusava e ela ficava pra mim olhando estranho, mas eu achava que ela olhava pra mim assim, porque tipo, meu Deus, quem nesse mundo não bebe café, né? Tipo, essa gringa veio pra cá, não quer beber café. Eu não sabia que ela olhava pra mim assim, pensando que, nossa, talvez na Rússia não tome café da manhã. Não sei o que ela pensava, mas ela olhava pra mim estranho, mas concordava, tá bom, não e não, né? No que, o problema é seu. E aí, acho que passaram uns 3 dias até eu perguntar pro meu amigo, falei, gente, vocês não tomam café da manhã aqui no Brasil, não? Como que funciona? Ele, ué, por quê? Claro que tomamos, comemos isso, aquilo, não sei o quê. Eu falei, não, então. Aí eu expliquei a situação, ele falou, meu Deus, é sério que você fica 3 dias já só, tipo, tomando água de manhã e depois vai direto pro almoço? Que é isso, não sei o quê. Aí que ele me explicou, porque não faz sentido, gente, não faz. Café e manhã são 2 palavras separadas. Não tem como elas fazerem esse sentido junto. Tipo, não tem como eles criaram, sabe? Tipo, juntando café e manhã, criar uma outra coisa que não tem nada a ver. Gente, gringa indignada aqui, mas é porque eu paguei mico e foi muito, muito engraçado. Eu paguei mico, não só, tipo, todo mundo riu, eu paguei mico sofrendo de fome por 3 dias. Tudo bem, eu deveria perguntar, né? Mas é isso, eu morri de medo também, acabei de chegar, não sabia como funciona e tal. Enfim, sobrevivi, depois eu entendi, aprendi. Hoje em dia, obviamente, é bem mais fácil, mas é isso, no início foi bem complicado. Outra coisa que eu lembrei agora, outro mico que eu paguei, foi quando eu já estava aqui no Rio e eu acho que eu já estava aqui uns 6 meses, por aí. Já estava aqui uns 6 meses. E aí, eu sempre trabalhei como professora e tal, mas um momento, de um dia para o outro, a escola que eu trabalhava, fechou. Tipo, fechou, assim. Tchau, adiós, façam o que vocês quiserem, até logo, até nunca. E aí eu tinha que urgentemente procurar trabalho. E aí eu fui trabalhar no hostel em Copacabana,
Eu era a única gringa trabalhando lá, todo mundo era brasileiro, mas eu já falava português, já estava tranquilo, já me comunicava relativamente bem. Só que uma coisa que eu ainda não sabia tão bem eram gírias cariocas, porque obviamente você não aprende gírias no livro, não, você aprende gírias na vida. E aí eu não tinha ainda tanto contato com as pessoas que usavam muitas e muitas gírias. Mas lá no hostel, na recepção, junto comigo, trabalhava um cara que era tipo cariocaço, sabe? Que usava gíria, tipo, uma palavra, uma gíria, uma palavra, uma gíria. Tipo, qual é, meu irmão? Tá ligado? Não sei o que, papo reto, essas coisas, sabe? E aí tudo isso não fazia nenhum sentido pra mim, obviamente. E um dia eu lembro que eu tava sentada na recepção, tinha computador que eu acabei de ligar, que a gente precisava verificar alguma coisa lá, e ele tava atrás do balcão conversando comigo, me contando história, fofoca, sei lá, ela foi pra casa dele, não sei o que, blá blá blá, a gente tava lá conversando, e aí ele falou, não sei o que, então, e ela falou pra ele, ela ligou pra ele, não sei o que eu já nem lembro mais a história, enfim, tipo, ela foi pra casa dele, tá ligado? Aí eu... Tá ligado? Tá ligando, né? Na verdade, porque você pediu pra ligar, né? Aí ele, o quê? Tipo, o que você tá falando, louca? Aí eu, não, computador, tá ligando. Não, você pediu pra ligar, tá ligando, vou já verificar aqui. Ele, não sei o que. Aí ele começou a rir e aí me explicou o que significa tá ligado, não sei o que. Ele me explicou que na verdade isso tem nada a ver com alguma coisa ligando ou desligando, isso tem a ver com gíria, né? É isso que os cariocas usam. Hoje em dia eu consigo não reproduzir, eu não gosto de usar gíria, mas assim, eu sei todas as gírias, todos os palavrões, porque isso aqui no Rio é quase coisa sagrada, mas naquela época eu era ainda gringa inocente, não imaginava que tá ligado pode significar algo menos tá ligado. Tá ligado ou tá desligado? Tipo, é muito estranho, sabe? É muito engraçado. Mas é isso, gírias são gírias, né? Ninguém escolhe. Mas assim, é engraçado que quando você aprende outra língua, né? Você meio que tenta entender sentido em tudo, né? Então, tá ligado é tipo, ligado, verbo ligar, então tá ligado, tipo, televisão tá ligada, computador tá ligado, algo tá ligado, né? Tipo, você meio que tenta entender o significado real, né? Porque é isso que você tem, né? Você não tem muita imaginação, você não tem muitas opções para entender o que a pessoa tá falando, tipo gíria ou sei lá, uma coisa não literal. E o que acontecia também muito no início é que eu tentava buscar as palavras, né? Pegar as palavras do que as pessoas falavam, porque eu aprendi português assim, tipo na marra, escutando as pessoas, aqui uma palavra, aqui uma palavra, outra palavra. E aí eu via que tinha muitas palavras parecidas, tipo, por exemplo, sei lá, restaurant em russo, em português é restaurante. Metrô é a mesma palavra. De português para o inglês, né? Entre eles também tem várias palavras parecidas, tipo difficult em inglês, difícil em português. Então, naquela época, eu estava tentando, tipo, traduzir às vezes. Que eu pegava as palavras das outras línguas que eu sabia e meio que empurrava para o português, né? Porque, tipo, traduzia para o português e muitas vezes dava certo. Talvez não 100%, né? Mas... tipo supermarket, ou em russo supermarket, né? Para o supermercado é muito parecido, então às vezes você não acerta 100%, mas você acerta, a pessoa te entende. E aí uma vez, eu lembro até hoje, que assim, tentando acertar, eu estava conversando com os amigos e falando, nossa gente, eu tô com tanta saudade de montanhas americanas. Aí eles... Peraí, quais montanhas? É lá nos Estados Unidos? Tipo, quais montanhas você tá falando? Não, eu falo, não, gente, montanhas americanas. Não tem só nos Estados Unidos, tem em qualquer lugar, na Rússia tem. Aí eu falei, não sei se aqui no Brasil tem, no Rio acho que não, mas será que tem outras cidades? Eles, peraí, mas que montanhas americanas no Brasil? Que montanhas americanas na Rússia? Que é isso? Tipo, aí eu comecei a explicar que, montanhas americanas é assim, né? Porque na minha cabeça fazia todo sentido, tipo, total. E eles assim, olhando pra mim, tipo, o que essa gringa tá falando? E aí, aquele foi choque cultural pra mim também. Porque depois, né, depois dessa conversa maluca, eu tentando explicar, eles tentando me entender, eu
eu descobri, no fim das contas, eles me explicaram, que montanhas americanas que eu tava tentando explicar para eles, na verdade se chamam como? Montanha russa. What? Por que eu falei montanhas americanas em português? Porque em russo é amerikanski gorki, que literalmente significa montanhas americanas. E vocês chamam isso de montanha russa, gente. Foi uma, tipo... Isso é uma coisa linguística, mas é uma coisa cultural também muito louca. Muito louca. Eu fiquei assim, gente, como assim? Depois eu pesquisei e tal, depois eu entendi de onde isso veio. Que a montanha russa... os franceses chamavam assim as montanhas de gelo, montanhas russas de gelo, que os russos faziam para deslizar, para se divertir e tal. Aí os franceses começaram a chamar essas montanhas de montanha russa, e aí depois de francês foi para o português, aqui vocês chamam de montanha russa. Só que pra gente na Rússia isso é tão natural, esse tipo de montanha, que a gente não associa essa montanha de gelo com montanha russa moderna. E aí essas montanhas russas modernas a gente associou com os Estados Unidos, porque obviamente veio de lá, né, dos Estados Unidos. Então, pra gente, montanha-russa é montanhas americanas, não é montanha daqui mesmo, não, tá? Que eu sei que muita gente tem essa dúvida. Mas foi uma coisa muito louca pra mim também. Eu fiquei assim, uau! A gente chama de americanos, vocês chamam de russa. E tá tudo certo, né? Tipo, todo mundo fica feliz com suas montanhas russas, americanas, não sei quais, mas é engraçado. Foi muito engraçado esse momento, que foi uma confusão, um mico, mas também foi um choque cultural muito grande. É isso, minha gente! Contei pra vocês meus micos, minhas histórias meio loucas, meio engraçadas. Espero que vocês curtiram, espero que vocês se divertiram também. Se vocês gostaram, como sempre, por favor, deixem suas curtidas, se inscrevam já aqui embaixo se você por acaso caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu nesse canal. E eu quero muito saber se vocês também pagaram micos em alguma língua, sei lá, fora do Brasil, dentro do Brasil, tentando falar com um gringo. Talvez vocês pagaram mico até em português, porque eu sei que de um estado para o outro, algumas coisas mudam no português. Então, quem sabe vocês pagaram mico até dentro do Brasil. Por favor, contem para mim nos comentários, que eu quero saber, quero rir junto com vocês. Já que vocês agora sabem meus micos, eu também quero saber os seus. E, no mais, por hoje é só. Como sempre, vejo vocês aqui semana que vem. Pacá, pacá!